Carcassonne é uma pequena cidade localizada no departamento de Aude, região do Languedoc-Roussillon, no sul da França. Encontra-se a 90 quilômetros a sudoeste de Toulouse, entre os Pirineus e o Maciço Central francês. Na antiguidade, Carcassonne tinha uma posição comercial estratégica por estar na encruzilhada de duas importantes vias terrestres: a ligação do Atlântico com o Mediterrâneo e da Montanha Negra com os Pirineus, na Espanha. A cidade é dividida ao meio pelo rio Aude. Em sua margem direita se localiza o centro comercial, ruas, praças e igrejas. É chamada de Ville de Carcassonne ou Cidade Baixa e tem uma população de 44 mil habitantes. Embora esta seja a parte mais recente da cidade, foi fundada já em 1247 pelo rei Luís IX da França. Na margem esquerda se localiza a cidadela medieval que deu origem a Carcassonne e cujos primeiros vestígios de aglomeração humana datam do VI século a.C. A cidadela é cercada por duas muralhas, dotadas apenas de 2 portais para entrada e saída, sendo chamada de Cité de Carcassonne. Desde 1997, a cidade murada recebeu o título de Patrimônio Mundial da Humanidade. Por volta do ano 1000 de nossa era, grande parte dos habitantes de Carcassonne e todo o sul da França era constituída pelos cátaros, também chamados de albigenses. O termo cátaro vem da palavra grega kataroi, que significa puro. Uma parte da população dos cátaros, os chamados perfeitos, de fato, passava a levar uma vida de pureza, preservando a castidade e austeridade espiritual. A doutrina cátara tinha algumas divergências com o catolicismo. Não aceitava a hierarquia de bispos e papas e nem o Novo Testamento. Jesus era apenas mais um apóstolo e não filho de Deus. Por todas essas divergências, os cátaros passaram a ser considerados hereges pela Igreja Católica. Isto justificou a Cruzada Albigense de 1209. A Cruzada Albigense era formada por um exército com mais de 200 mil soldados, comandados por Simão de Montfort, que forçou a rendição dos cidadãos de Carcassonne e capturou o visconde Raymond Roger de Trencavel, que morreu na prisão aos 24 anos de idade. Com raras exceções, mosteiros e igrejas que recebiam os cátaros também foram destruídos. Porém, as crenças ou ideais dos cátaros permanecem até os dias atuais, não só no sul da França, mas em outros países. O castelo de Carcassonne e mais um sem número de castelos da França ainda são chamados de castelos cátaros. A Ville de Carcassonne, ou Cidade Baixa, conserva de suas origens medievais as ruas estreitas, com um comércio ativo e algumas construções da época. Vários conflitos contribuíram para alterar a arquitetura medieval da cidade. As próprias cruzadas, conflitos religiosos ligados à Reforma Protestante, à Revolução Francesa e, mais recentemente, a implantação da vinicultura, um dos sustentáculos da economia local. As ruínas da antiga fortaleza, a Maison Graçailly, nos fundos da Catedral de Saint-Michel, serviram como base para a edificação da sede dos Correios de Carcassonne. Nesta casa, relativamente bem preservada, viveu e morreu o compositor francês Paul Lacombe. Lacombe trabalhou com o compositor Bizet e consta de seu currículo o primeiro arranjo da Ave Maria de Gounod para tenor e baixo com acompanhamento de órgão. Segundo alguns críticos musicais, sua obra somente não ganhou maior projeção internacional porque o brilhante compositor nunca admitiu trocar Carcassonne por Paris.
Também a cantora popular contemporânea de grande sucesso, Olivia Ruiz, chamada de La Femme Chocolat, tem a Ville de Carcassonne como sua terra natal. Outra obra do período medieval preservada na Ville de Carcassonne é a Catedral de Saint-Michel. Sua construção no estilo gótico languedociano foi iniciada em 1247 por ordem do rei Luís IX. Em 1355, durante a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, as tropas inglesas de Eduardo, o Príncipe Negro, atacaram Carcassonne e, não tendo conseguido tomar a cidadela medieval, destruíram toda a Cidade Baixa, inclusive a igreja. O projeto da catedral se caracteriza pela simplicidade de linhas, com uma fachada lisa, destacando apenas a rosácea e o pórtico gótico. Seus vitrais são do século XIV, apesar da igreja ter passado por 2 incêndios em 1355 e 1849. Um dos pontos mais aprazíveis da Cidade Baixa de Carcassonne é a Praça do Armistício. Seu lado norte é utilizado como estacionamento de autos, praticamente impossível nas ruas estreitas da cidade. Ao sul, a praça é aberta e ornamentada com belos jardins, canteiros e chafarizes. A Praça do Armistício homenageia a rendição dos alemães e seus aliados aos componentes da Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Este tratado pôs fim à Primeira Guerra Mundial em 1918. O armistício foi assinado em novembro daquele ano e representou o final de uma guerra sangrenta, uma guerra de trincheiras e baionetas, que matou mais de 10 milhões de soldados dos países envolvidos. Em um dos lados da Praça do Armistício, na parede de um bar, para nossa alegria, encontramos uma grande foto de nosso saudoso Ayrton Senna. O bar tem o nome de Ferrari, sendo todo pintado em vermelho. Pergunto à sua simpática proprietária se ali funciona um clube ferrarista. Não, responde a senhora. Aqui é o ponto de encontro de todos os adeptos da Fórmula 1 de Carcassonne. Fala da admiração e respeito por Ayrton Senna e Michael Schumacher. E Alain Prost, o piloto francês, maior rival de Senna nos anos 90? Perguntamos nós. Bom, este é apenas um boneco, entre muitos dos demais pilotos de Fórmula 1 presentes em uma prateleira especial. A praça central da Ville de Carcassonne, e também a mais importante, é a Place Carnot. É coberta por plátanos seculares, árvore característica de regiões de clima frio e símbolo de Carcassonne. Os plátanos cobrem também suas principais avenidas ou boulevard. A Praça Carnot apresenta também várias fontes. Destaca-se, entretanto, a fonte de Netuno. Nesta, Netuno se eleva sobre um platô segurando a cauda de uma sereia. O platô simboliza o Olimpo, o qual é sustentado por cabeças de figuras mitológicas inferiores e muitos animais marinhos. Como se sabe, Netuno da mitologia romana ou Poseidon da mitologia grega é o deus das águas e dos mares. Possui atributos convencionais de um deus do Olimpo e, como tal, é imortal. Os deuses do Olimpo são também imunes às doenças terrestres e resistentes a qualquer tipo de danos físicos convencionais. Netuno possuía força física sobre-humana e somente poderia ser comparada à de Plutão e Ares e ultrapassada pela de Zeus e Hércules. Netuno tem a capacidade de mudar seu tamanho e sua forma, de modo a parecer outras pessoas, animais ou objetos. Como o deus das águas, é anfíbio, capaz de sobreviver tanto na água como na terra. Entre a Place Carnot e a estação ferroviária de Carcassonne, passa o Canal du Midi ou o Canal do Sul.
porto de muitas embarcações. Tem 240 quilômetros de extensão e liga o Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo, cortando todo o sul da França e encurtando a distância entre os dois grandes mares. A ideia do canal começou a ser discutida por Leonardo da Vinci em 1516, quando foi levado para a França pelo rei Francisco I. O grande problema que se apresentava na época e que persistiu por um século e meio, entretanto, era como supri-lo de água. O problema foi resolvido pelo projeto de Pierre Paul Riquet, trazendo águas na Montanha Negra ao norte de Carcassonne e a leste de Toulouse. Para isso, teve que convencer Jean-Baptiste Colbert, ministro das Finanças de Luís XIV, que, enfim, mandou executar a obra. As regiões do Languedoc-Roussillon e da Provence, no sudoeste da França, são constantemente assoladas pelo Mistral. O Mistral é um vento de alta densidade que desce de uma região montanhosa costa abaixo. O Languedoc e a Provence estão confinadas entre três grandes cadeias montanhosas: os Pirineus a oeste, o Maciço Central ao norte e os Alpes a nordeste. Desta forma, estas regiões estão sob ação de ventos fortes e constantes, soprando em direção ao Golfo de Lion, no Mediterrâneo. No passado, antes da Revolução Industrial, o Mistral foi a força propulsora de moinhos a vento que se disseminaram por estas regiões como fator determinante da economia local. Com o advento da máquina a vapor e da eletricidade, os moinhos a vento perderam espaço e depois desapareceram, caracterizando a primeira onda de desemprego causada pela modernidade. Os reflexos da substituição dos velhos moinhos a vento pelos movidos a vapor foram dramaticamente descritos pelo escritor francês Alphonse Daudet. Nascido em Nîmes, na Provence, em 1840, em seu livro de contos Les Lettres de Montmoulin, Daudet descreve a relutância de um velho moleiro em parar seu moinho a vento, preferindo vê-lo funcionar moendo a palha do trigo, já que os produtores passaram a enviar seus grãos para os modernos moinhos a vapor. Tal obra transformou Daudet num dos mais populares escritores franceses, ganhando estátuas e dando seu nome a ruas e escolas em várias cidades francesas. O moinho que supostamente teria sensibilizado Daudet localiza-se em um lugarejo chamado Fontvieille, nas imediações de Nîmes, e foi transformado em grande atração turística nos dias atuais. Baseando-se na obra de Daudet, um agricultor e produtor de vinhos das imediações de Carcassonne, o Sr. Benazet, construiu um moinho a vento, utilizando as mesmas técnicas do período medieval. A visita ao moinho custa por volta de R$20 e se inicia com a projeção de um documentário em que é demonstrada cada fase de sua construção: o erguimento de sua base cilíndrica em pedra e concreto, a preparação do madeiramento para dar a forma cônica à cobertura ou capelo e para confeccionar eixos e todas as engrenagens, a colocação do capelo pronto sobre a base cilíndrica de concreto, a montagem das hélices ou catavento, os primeiros testes bem-sucedidos de moagem e a festa de inauguração. Terminado o documentário, o visitante é levado ao moinho por uma guia extremamente simpática. E o Mistral continua sempre soprando forte. A guia nos apresenta o dispositivo onde se coloca o trigo. Uma pirâmide invertida que despeja os grãos em um compartimento em forma de pássaro. Mostra que a velocidade da queda dos grãos para a moagem depende da velocidade de um eixo vertical, que por sua vez está indiretamente ligado às hélices do moinho. Esta velocidade é transmitida à abertura do depósito dos grãos por um dispositivo em forma de cavalo.
Puxando uma corda, são removidas as travas das hélices, que imediatamente começam a girar, transferindo a energia do vento para um eixo horizontal. E este a um sistema de cremalheira que faz girar o eixo vertical. Na extremidade oposta, o eixo vertical é ligado a uma pedra móvel, de forma cônica e sulcada. Esta, ao girar, se atrita com uma segunda pedra, porém fixa. Ao conjunto das duas pedras chamamos mós. Os grãos de trigo, pela ação da gravidade, caem entre as mós e, pelo atrito de uma contra a outra, vão se quebrando em partículas cada vez menores, até chegar à condição de farinha. Descemos então para a parte inferior do moinho, onde está a farinha produzida. E nossa guia mostra que, através de sucessivos peneiramentos em tamizes com malhas cada vez mais finas, é possível separar a farinha em diferentes graus de tamanho e pureza. E completa: a farinha branca, como compramos no supermercado, tem o número 45, referindo-se à sua granulação e grau de pureza. Deixando o moinho propriamente dito, seguimos para outro espaço, onde a guia nos mostra um equipamento que, embora rústico e movido por manivela manual, pode tornar o peneiramento mais rápido e eficiente, e que a farinha ali produzida alcança o grau máximo equivalente a 110 na escala de pureza, sendo ainda considerada uma farinha integral. Chegamos então à maior atração de Carcassonne, a cidadela murada ou La Cité de Carcassonne, que recebe anualmente a visita de mais de 3 milhões de turistas de todo o mundo. Suas origens nos remetem para os anos 43 a 30 a.C., com a fundação da colônia Júlia de Carcaso. No século III de nossa era, recebeu muros flanqueados por torres para a proteção da colônia. Mesmo assim, foi ocupada por bárbaros e visigodos no século seguinte e por árabes no século VII. Em 1067, Carcassonne foi oferecida como dote a Raymond Bernard de Trancavel, o Visconde de Albi. O que torna Carcassonne tão única em relação a outras cidades medievais também muradas é o fato de ter duas muralhas que a abraçam completamente, ao invés de apenas uma. A primeira, ou muralha interna, foi erguida nos séculos 3 e 4, quando os bárbaros iniciaram seus ataques aos territórios romanos. A segunda muralha, a externa, foi construída no século XIII pelo rei Luís XI, depois que a cruzada albigense, comandada por Simão de Montfort, forçou a rendição da cidade e capturou o visconde Raymond Roger de Trancavel. A muralha interna mede 1.286 metros e tem 25 torres de proteção. A externa tem 17 torres e que segmentam 1.500 metros de comprimento. A espessura de ambas varia de 2,20 a 3,90 metros. Tem entre 8 a 9 metros de altura e a altura das torres varia de 15 a 35 metros. A maioria delas é circular, embora algumas, próximas ao castelo e à Basílica de Saint-Nazaire, tenham forma quadrada. A dupla fortificação de Carcassonne tornou-a uma fortaleza praticamente inexpugnável. Desta forma, evitaram a tomada da cidadela em pelo menos 2 ataques maciços. Em 1240, quando foi atacada pelas tropas de um descendente da família Trancavel, que há muito havia perdido o domínio de Carcassonne. Um século depois, em 1355, quando foi atacada por tropas inglesas comandadas por Eduardo, o Príncipe Negro, na chamada Guerra dos 100 Anos. Na metade do século XVII, Carcassonne perdeu sua importância estratégica como cidade de fronteira entre França e Espanha. Toda a cidade antiga esteve abandonada e as muralhas foram duramente danificadas, com saque de suas pedras e outros materiais para a reconstrução da Cidade Baixa.
A restauração da Cité de Carcassonne e modernização da Cidade Baixa somente aconteceu no século XIX, sob o comando do arquiteto Viollet-le-Duc. Ao percorrer os quase 2 quilômetros de extensão por entre as duas muralhas, o visitante vai verificando que todas as torres ao longo de ambas têm nomes relacionados ao setor da cidadela em que exercem seu papel defensivo. As principais são as 2 torres do portão de Narbonne, a principal entrada da cidade. As torres quadradas que protegem a entrada que dá acesso à Basílica de Saint-Lazare e a do Castelo de Conte. As torres do Moinho e a de Midi-Padre, que protegem o canto ou esquina sul das muralhas, e assim sucessivamente. Além de torres com várias portinholas, as muralhas são dotadas de barbacãs e atalaias, pontos de observação e defesa em locais estratégicos das mesmas. Toda a muralha externa tem apenas 2 entradas, a de Narbonne ao sul e a do lado oposto, a do rio Aude, mais utilizada na saída de cavaleiros em algumas festas ou cerimônias em que se simula uma volta à Idade Média. A porta do rio Aude se localiza nas imediações do Castelo de Conte, a obra mais importante do interior da cidade murada. Nas imediações dessa saída, o espaço entre as muralhas é mais estreito, e a muralha externa foi levantada sobre as bordas da colina, tornando-se o ponto de maior dificuldade de transposição da muralha. Neste ponto, a muralha interna é a própria base do Castelo de Conte. Porém, as muralhas de Carcassonne guardavam outros segredos somente conhecidos pelos comandantes militares da cidadela. Esta discreta casinhola, aparentemente sem nenhuma importância, dava acesso a um subterrâneo ligado a túneis que seguem em várias direções. Tais túneis podem ter vários quilômetros de extensão e se abrem em diversos esconderijos naturais da região e até em castelos vizinhos. A entrada dos visitantes à cidade murada se dá pela Porta de Narbonne, que mostra todo o sistema defensivo de que dispunham os castelos do século XIII. O piso de entrada é, na verdade, uma ponte móvel, que podia ser levantada por um jogo de correntes, evitando a entrada dos invasores. A estes sobrava um fosso cheio de água, que deveria ser atravessado apenas para atingir a primeira muralha da cidade, o que se constituía em fator desencorajador ou dissuasivo para o invasor. Sobre a porta de Narbonne há um barbacã, uma estrutura em forma semicircular onde se concentravam soldados com flechas e outras armas da época. Atravessada a porta de Narbonne da muralha externa, o visitante se encontra à frente de outro portão, sob as torres de Narbonne, para alcançar o interior da cidadela. O interior da cidadela é habitado por um número não muito grande de pessoas. Suas ruas e becos são estreitos e ladeados por um variadíssimo comércio de souvenir de tudo o que possa lembrar Carcassonne. Diversos tipos de artesanatos, bordados e pinturas em tecidos, peças em argila ou gesso, lembrando a Idade Média e as Cruzadas. Crianças e adolescentes são acompanhados dos respectivos professores, recebendo aulas sobre os fatos que aqui começaram a se desenrolar há mais de 2000 anos. E andando pelas ruelas e becos, chegamos à Praça do Castelo, delimitada à nossa frente pela Barbacã do Leste, que protege a entrada do Castelo do Conte. O castelo, em estilo romano, tem a forma quadrada e foi construído em 1130, como o vemos hoje, por descendentes da família Trencavel, que dominou a região do Languedoc entre os séculos X e XIII de nossa era. Sua entrada está entre e sob 2 de suas 5 torres frontais, cada uma com 4 pisos. O castelo tem 2 pátios internos,
O maior e mais importante é chamado Pátio de Honra, em cujo centro permanece um olmeiro, já citados nos manuscritos do século XII como fornecedor de sombra para a família do Visconde de Carcassonne, descendente da família Trencavel. Em tempos de guerra, os carpinteiros do palácio levantavam galerias de madeiras que protegiam o topo das muralhas e facilitavam o deslocamento de soldados para a melhor defesa do castelo. Este sistema também era completado pelos fossos que ladeavam as portas de entrada do castelo. Subindo o primeiro nível, atingimos ao Museu Lapidário, que através de registros, figuras, sarcófagos, fontes, carrancas e cabeças de animais, conta a história da região e do castelo. Do último pavimento do castelo, pode-se obter imagens que mostram toda a grandeza da Basílica de Saint-Nazaire, juntamente com o Castel de Conte, as maiores atrações do interior da cidade murada. A igreja de São Nazário foi erguida no século XI em estilo romanesco. Ao chegar ao seu portal romano, o visitante sente-se vigiado por sentinelas horrendas, carrancas e monstruosas gárgulas que o observam de longe, expressando o medo que a igreja da Idade Média impunha aos fiéis. São Nazário é uma igreja de duas caras. A mais antiga é a que descobrimos ao entrar. Em junho de 1096, o Papa Urbano II, de passagem por Carcassonne, abençoou a primeira pedra da Basílica de Saint-Nazaire, que deveria servir como um bastão contra os hereges cátaros. Os construtores, de pronto, se põem a trabalhar, erguendo rapidamente suas colunas e naves em estilo romano. São 3 naves abobadadas e escuras, apenas com algumas aberturas para a entrada de luz. Agora já estamos sob um universo gótico. Em novembro de 1269, o rei autorizou ao bispo de Carcassonne promover grandes ampliações na igreja de Saint-Nazaire. O projeto de reforma previa a derrubada de paredes e sua substituição por arcos góticos e grandes vitrais que trouxeram melhor iluminação à igreja. Vitrais com algumas figuras da Idade Média e de um Cristo estilizado. No transepto, 2 grandes rosetões frente a frente, como se estivessem olhando um para o outro. Aqui a vida é representada por figuras humanas que se admiram, e depois por uma grande árvore, a árvore da vida, transformando o gótico do vitral em um bosque. Dos maciços pilares surgem as figuras de Cristo, da Virgem e de Santo Nazário, o patrono da igreja. A igreja de São Nazário serve também como sepultura para os primeiros bispos da cidade. Sua identificação, entretanto, se perdera no tempo. Como principal centro turístico do sul da França, a cidade de Carcassonne promove anualmente e sempre no mês de julho grandes festivais de música clássica, jazz, dança, teatro, óperas e regatas até Toulouse, através do Canal do Midi. Entretanto, nenhum destes festivais encanta tanto o francês e o visitante como a Festa dos Fogos de Artifício, do dia 14 de julho, quando é comemorada a queda da Bastilha, que se transformou na data magna daquele país. De início, os fogos apenas iluminam a cidade murada, como se esta estivesse em chamas. Aos poucos, os fogos vão ficando mais ousados, subindo até a altura das muralhas, em pontos mais ou menos isolados da cidadela. Finalmente atingem um estágio apoteótico, arrancando aplausos frenéticos de toda a população, concentrada em pontos privilegiados da cidade.
Este conjunto arquitetônico, a maior cidade fortificada da Europa, dá seu testemunho vivo de quão efêmera é a passagem do homem pela terra, ao contar a história das muitas gerações que por aqui passaram. No princípio, a cidade se fortificou apenas para se defender de seus inimigos. Porém, hoje aqui permanece para contar e recordar a corajosa história de homens e mulheres que a construíram. Através de seu legado de pedras, leva-nos a entender melhor o passado do homem, para melhor construir o seu presente e aguardar o futuro. Ao se embrenhar pelo decorado medieval da cidadela de Carcassonne, o homem volta às suas origens e despe-se de suas vaidades e sonhos de eternidade.